Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Valéria Cita e hoje nós estamos no episódio número 7, História sobre a Índia. E eu estou bem ansiosa porque nesse episódio eu quero contar uma história bem legal para vocês de algo que a gente não sabia fazer e que nós aprendemos lá na Índia. Mas a gente vai chegar lá. Bom, quero começar esse episódio contando como era importante as reuniões que nós tínhamos com o diretor da escola. Por quê? Porque com ele explicava como funcionava a cultura lá, o que era certo fazer, o que às vezes não era muito correto para a cultura deles. Então essas reuniões eram muito importantes para mim e para o Paulo. E em determinada reunião, a gente estava conversando, ele falou assim, eu vou levar vocês lá fora para explicar um detalhe importante. E a gente gostava muito de ver como as crianças cuidavam das hortas deles. Então, lembra que eu comentei alguns episódios atrás que cada criança tinha um quadradinho que era, na verdade, uma horta deles. E que eles eram responsáveis por tudo. Por cuidar, por limpar, por regar e pela colheita final. E a gente achava isso bem legal. E aí o diretor começou a caminhar com a gente lá no orfanato e foi até um lugar ali perto da horta e falou assim, olha, como vocês sabem, cada criança tem a sua horta, o seu espaço. E a gente já estava esperando assim que ele talvez ia pedir para nós ajudarmos as crianças, colaborarmos com alguma coisa. E aí ele falou assim, bom, os professores também têm. E aí a gente já ficou meio assim. Tá, ok. Então, eu quero mostrar para vocês o espaço de vocês. E aí, gente, ele mostrou um espaço muito grande de horta. Porque as crianças tinham um quadrado que era pequeno, mas o nosso era enorme. E a gente ficou assim assustado, mas a gente não falou nada. E aí nós conversamos, entendemos. Então, assim, todo esse espaço aqui é nosso. Ele, sim, cada professor tem o seu, esse aqui é o de vocês, aquele ali é o do outro professor. E a gente, nós aceitamos, claro. E aí a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer para cuidar dessa horta? Para, na verdade, começar essa horta, porque nós sempre moramos na cidade e a gente não tinha ideia de como começar uma horta. Nós havíamos tido aulas de horta, mas era uma coisa assim mais teórica, não era assim na prática mesmo e uma horta para nós. E aí sabe o que nós fizemos? Nós pedimos para as crianças nos ajudar e eles começaram a nos ajudar. Muito, muito especial. Então, as crianças, eles sabiam como fazer, porque fazia parte da vida deles, do trabalho deles. E aí eles começaram a ensinar pra gente como preparar a terra, como cavar, nós escolhemos juntos quais os vegetais a gente ia plantar, como plantar. E foi muito legal essa fase. E todo dia a gente ia lá na nossa horta para regar, as crianças nos ajudavam. Não, Miss Valéria, não é assim. Não, Sr. Paulo, é desse jeito. Então, eles eram praticamente os nossos professores. Um dia, nós estávamos na nossa casa e lá naquele lugar, especificamente onde nós estávamos, era interessante porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando você bate na porta, você bate na porta, então você faz assim, não é? Você bate na porta. Lá, eles não batiam na porta, eles falavam o som de bater na porta. Então, eles falavam assim, knock, knock. E eles me chamavam de Miss Valéria ou Madame Valéria e o Paulo de Sir Paulo. E era o dia todo. Knock, knock, Miss Valéria. Knock, knock, Sir Paulo. Knock, knock, Sir Paulo. Knock, knock, Miss Valéria. E um dia nós estávamos dormindo, era umas 6 horas da manhã, e a gente ouviu lá, knock, knock, Miss Valéria, knock, knock, Sir Paulo. E a gente assim, dormindo, não é? E aí o Paulo falou, tá bom, eu vou lá ver. E aí foi lá, e era um dos meninos, o Samuel. E aí o Paulo falou assim, Valéria, o Samuel quer falar comigo e com você. E aí eu fui lá, meio sonolenta,
e viu o Samuel ali na porta e ele falou assim para mim e para o Paulo: Miss Valéria, Sir Paulo, eu estou aqui só porque eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria dizer que hoje de manhã eu já orei pela horta de vocês. Olha que especial! O Samuel orava pela nossa horta, porque ele sabia que a gente não sabia cuidar. Mas ele sabia também, ele tinha certeza quem é o Criador de todas as coisas e que poderia nos ajudar, Deus, porque é Ele que dá a vida, não é verdade? E olha, eu vou falar para vocês, a nossa horta ficou linda, maravilhosa a nossa horta. E sabe o que foi o mais legal? É que depois a gente fez a colheita das coisas e levamos para a cozinha, para cozinhar, para comer, para fazer as comidas que nós estávamos acostumados com as cozinheiras e servir para as crianças e para nós mesmos. Então, essa experiência da horta para nós foi inesquecível, toda a aprendizagem. E fica aí o desafio para vocês, desenhar como vocês acham que ficou a nossa horta. Como será que era no começo e como ficou no final? Então eu vou esperar os desenhos de vocês.